Droga, eu tenho que trabalhar os meus personagens, mas tem um filme que ainda não saiu da minha cabeça de tão bom. Isso é uma situação extrema. E situações extremas cobram soluções difíceis. Eu vou tacar os meus personagens no mundo de Devoradores de Estrelas! Oi, gente! Meu nome é Sofia e sim, eu estive meio obcecada pelo filme Devoradores de Estrelas, ou Project Hail Mary em inglês, desde que eu assisti no começo de abril. E essa obra está longe de sair da minha cabeça. Parte do que fomentou essa situação provavelmente é o fato de TikTok estar me mandando memes e edits desse filme toda hora. Talvez, mas mesmo assim, ele é um filme magnífico, muito bom. Você deveria assistir. Ele tá disponível no Prime Video, para caso você queira assistir. Ou rever, né? Vai que você tá obcecado que nem eu. Pra quem não viu o filme, ou só não se lembra da história, nele conhecemos Ryland Grace, um biólogo brilhante que acorda sozinho em uma espaçonave, sem se lembrar sobre seu passado e nem como foi parar ali. Até que, com alguns flashbacks, ele descobre que tem que acabar com um enxame de bactérias, chamados astrofágicos, que estão comendo o Sol, e ameaçando acabar com toda a humanidade. Felizmente, ele conhece um ETzinho que tem o mesmo objetivo que ele, então os dois se unem para salvar o mundo! Nesse vídeo eu vou acabar falando alguns spoilers do filme, então se você quiser vê-lo completamente sem expectativas, saia desse vídeo agora! Mas, se você não se importa muito, bem, talvez os spoilers que eu vá contar aqui não estraguem tanto a sua experiência assim. Então, é por sua conta o risco que você tá se metendo. Bem, como eu já disse, decidi reimaginar a história do filme com os meus personagens tomando protagonismo. Esse é um tipo de universo alternativo, ou AU, que eu adoro escrever. E, de certa forma, é um jeito muito interessante de fazer vocês conhecerem mais sobre os meus personagens. Enfim, chega de enrolação e bora começar apresentando o nosso protagonista dessa história. Quer dizer, da história do filme, pelo menos. Primeiro personagem, Samuel Wilde, interpretando Ryland Grace. Eu sei que essa é uma escolha estranha. Afinal, quem por acaso é esse tal de Samuel? Por que ele tem que ser o protagonista, sendo que ele é só o amiguinho da Alana? Venho deixar claro, senhoras e senhores, que uma das maiores coisas que considerei ao escolher qual personagem meu substituiria quais personagens no filme é a compatibilidade dos dois. Então, deixe-me começar a descrevê-los para mostrar como isso faz sentido. Ryland Grace é um professor de ensino fundamental que, na verdade, é um baita doutor em microbiologia. Porém, como ele foi humilhado após fazer uma pesquisa defendendo que a água não era necessária para que a vida existisse, ele passou a ser um baita cagão. Enquanto isso, Samuel Wilde é um jovem de 19 anos que está no fim do seu doutorado e... É mesmo? Agora deixa eu continuar a te explicar. Ele é de fato um menino prodígio. Só que, como ele é muito medroso e nojentinho, ele não é levado tão a sério no meio acadêmico. É por isso que a Alana foi escolhida como líder de pesquisa, e ele não. Não é como se ele estivesse bravo com ela, mas sim com si mesmo. Com o quanto ele é ridículo. No fim das contas, ele e Grace são nerds cagões que não estão no seu potencial total por causa de medo. Covardes e inteligentes. Entenderam por que eu fiz essa troca? Sobre como eu imagino o design do Samuel Grace. Ele é um Samuel bem mais velho, com cerca de uns 30 anos. Eu provavelmente mudaria o tom do cabelo dele de um vermelho vivo para um castanho levemente avermelhado, porque essa cor tem um contraste maior com a roupa espacial que é usada durante grande parte do filme. É uma mudança meio pesada, mas é necessária. Gente, então, voltando aqui, interrompendo o vídeo, eu tinha uma ideia um pouco melhor do que essa, que eu acabei de sugerir da perna, dos músculos da perna
direita do Simon atrofiarem por causa do erro da máquina. Eu tive uma ideia. Assim, ainda eu acho que vai ser meio estereótipo de, meu Deus, ele se tornou deficiente, se tornou um grande drama. Eu queria incluir, porque no universo original o Simon tem tipo um dilema por causa disso, porque assim, ele acaba sendo atacado por Pupiara logo no começo de uma história assim, dele lá com a Lana na Amazônia, no meio do começo da pesquisa. E isso, juntado a um monte de outras tretas, tipo assim, uma das coisas que acontece é que ele percebe que ele não consegue mais correr. E ele, assim, eu fiz meio que um headcanon na minha cabeça, de que antes disso, apesar dele não ser uma pessoa atlética, se desse qualquer desespero, ele era um dos melhores pra correr. Tipo, corria muito. Só que não deu certo. Aí, eu fui pensar assim, cara, e se, na verdade, no caso da UD Projeto Hail Mary, tipo, o Samuel tem um acidente lá da explosão, que inclusive tinha obrigado o Grace no universo original. Tipo, o acidente ter causado alguma coisa na perna do Samuel, não me questione como de achos ele saiu dessa view, só com problema, só com a perna sequelada. E aí nessa, tipo, o fato da Strat, tipo, a Lana Strat, obrigar ele a ir, tipo, é muito mais difícil do cara fugir, porque ele não consegue. O Grace no original, pelo menos no filme, ele corre pra caramba. O maluco conseguiu fugir da sala. Não me questione como o maluco, sei lá, deve ter pulado a janela. Só correndo até do lado de fora, tava quase no muro. Só lá no muro que foram pra cima dele e conseguiram pegar ele de vez. E o Samuel, se tipo, o acidente dele tivesse ferrado isso, ele não conseguiria mais correr, simplesmente ele não conseguia fugir. Era mais que a própria Lana decidiu ir pra cima dele. Pra mobilizar ele. E, tipo, meter ele no apagador de memória lá. Essa situação vai ficar muito mais paia, meio mais pesada. Eu juro, eu genuinamente... Desculpa aí as pessoas que usam muleta por N motivos, tá? Eu desculpo o capacitismo estético do drama barato. Na história, tipo assim, com o personagem, eu ia, tipo assim, ter um drama. Não ia ser tão, tipo, enfiadão, forçadão. Tipo, meu Deus. Ia ser mais, tipo, o Samuel percebendo que se ele não consegue mais correr, ele não consegue mais minimamente se proteger de monstros. Isso faz ele ficar num dilema, tipo, será que ele faz parte, tipo, de pesquisar coisas pra caçadores de monstros ou não? Porque ele é uma pessoa genuinamente muito boa, que quer só proteger as pessoas, né? Ele se tornando tecnicamente PCD, ele percebe assim, putz, eu tenho que fazer a diferença. E, tipo assim, pra fazer a diferença para pessoas boas nesse universo, em maioria, seria se tornar parte de pesquisadores que trabalham para caçadores. Só que os caçadores tinham feito coisas ruins pra ele. Tipo, não ruins, muito ruins. Tipo, são coisas muito ruins. Só que ele fica assim, cara, será que dá pra perdoar as coisas ruins que os caçadores fizeram por mim? Pra garantir o bem da humanidade? Ele fica nesse dilema moral, que assim, é bem interessante, ainda tem que desenvolver bem ele nesse sentido. Então, assim, fica aí uma nota extra. Se você é uma pessoa que usa amuletos por algum motivo, seja condição genética, não só problema de perna, tá? Que é o caso dele. Tipo, tem gente que às vezes usa por problema de coração, problema de mobilidade, até lesão medular, às vezes, tipo, consegue ter um pouco do movimento de andar de volta, só que ainda precisa de ferramentas de acessibilidade, no caso, muletas. Se vocês puderem me ajudar, genuinamente eu agradeceria muito, porque né, eu, como uma pessoa não PCD, eu sou muito capaz de cometer erros. Esse não foi um erro, foi só ou uma ideia, tipo, muito dramaticona, assim, do nada, né? Tipo, basicamente, provavelmente se tornando mais pro ruim, gerando imagens não tão boas sobre ser uma pessoa PCD. Enfim, por favor, se alguém puder me indicar nos comentários, eu agradeço. Enfim, voltando pro vídeo, desculpa pela enrolação.
Só pra complementar o áudio anterior, assim, a solução dele seria mais, tipo, usar amuleto pra atacar na Lana. Assim, ele ia gostar disso? Não. Ele é uma pessoa que ataca? Não. Mas no nível de desespero, ele faria isso? Provavelmente. Parando para pensar assim, até que o Manolo Rey dublando o Samuel, principalmente se ele fizesse uma voz mais jovem, claro, não me parece uma ideia ruim. Agora vamos apresentar nossa próxima personagem. E a revelação da escolha vai ser, no mínimo, reveladora. Alana Esposito como Eva Strati. Esse é um bom momento para vocês deixarem de duvidar das capacidades da Alana, já que, tal qual a Eva Strati, ela não hesita em fazer o que ela acha certo, mesmo que as pessoas ao seu redor achem uma loucura. No caso da personagem do filme, ela é uma agente da Federação Espacial Europeia, ou algo assim, não sei, isso é só especificar no livro. E ela é eleita como presidente do mundo pela ONU depois de perceberem que alguém tinha que ficar responsável por salvar o planeta. Ela é uma personagem muito determinada, e isso leva ela a tomar decisões duvidosas. Como mandar 3 pessoas para uma missão suicida com pouquíssimas chances de dar certo? Enquanto isso, a Alana original é imprudente por uma razão um pouco mais específica. Ela adora descobrir mais sobre criaturas mágicas do seu mundo. Só que a sociedade científica proíbe esses tipos de pesquisas por acharem muito perigosas. Então, a Alana aprendeu a agir com discrição, já que ela não pode manchar a sua imagem de boa cientista que ela construiu de jeito nenhum. Tem um ponto sobre a minha Alana que eu queria colocar na Alana Strati, que é o fato dela já conhecer o Samuel antes da história toda acontecer. Provavelmente enquanto estudavam juntos, já que, tal qual no universo meu, Alana e Samuel são europeus que estudam em Paris. No caso, a Alana é italiana e o Samuel vem da Suíça. Por causa dessas semelhanças e a falta de criaturas mágicas no mundo de Devoradores de Estrelas, até o visual da Alana não seria tão diferente da Strati original. Porém, a sua antiga relação com Grace, anos antes do surgimento dos astrofágicos, deixaria tudo agridoce. A lore dele seria o seguinte: os dois estudaram na mesma universidade, na França ou algo assim. E o Samuel Grace decidiu provar que água não era necessária para a vida, tal qual o Grace original. A Alana acha essa ideia fantástica e super apoia o amigo, só que, para a infelicidade dos dois, a pesquisa acaba no mesmo fiasco que o filme. Isso, além de fazer o Grace desistir da vida acadêmica, faz com que a sua amizade com a Strati tivesse um fim trágico. Pior término possível. Acho que essa narrativa torna os dois tão interessantes quanto a Eva e o Rylan. Por isso, eu adoro criar AUs. Antes de mais enrolação, vamos para o próximo personagem a ser repaginado para esse universo. Eu prometo que é o último que vai me cobrar uma grande explicação. Arapaima como Rocky! Só um fato importante antes de prosseguirmos. Eu, Sofia, não sou de nenhum dos estados da região norte e nem daqueles que fazem parte da Amazônia Legal. Então sim, apesar de eu falar sobre fatos, sobre lá, que tem a ver com os meus personagens, com grande confiança, eu sempre sei que posso estar errada. Então, se você é da região ou conhece mais sobre o assunto, não sinta vergonha de me corrigir nos comentários, por gentileza, claro. Por que estou falando disso agora? Porque o próximo personagem meu é da Amazônia, e isso é bem fundamental nele. Isso faz o desafio de misturar ele com o ET, que é uma pedra meio difícil. Mas eu estou decidida a tentar, porque eu tenho uma visão! Ou pelo menos o começo de uma. Recapitulando o filme, como sempre, o Rocky é um alien que o Grace acaba encontrando no espaço. E, depois de uns pequenos perrengues, eles percebem que estão lá para cumprir o mesmo objetivo. Então eles decidem unir forças e formar um time. Uma das características mais notáveis do personagem é que ele é, bem, uma pedra. Obviamente isso iria se manter no Arapaima Pedra. Para ser mais específica, eu me baseei em um arenito, que é um tipo de rocha sedimentar.
Ah, na sua época não existia ensino fundamental. Peraí que eu vou te explicar rapidinho o que é isso aí. Rochas sedimentares são pedras formadas por sedimentos de... outras pedras. Elas geralmente surgem em planícies que são cercadas por planaltos ou montanhas, como a região da Amazônia. Por causa dessa origem, elas costumam ter várias camadinhas, como se fosse uma lasanha. E acabei decidindo que o Arapaima fosse um arenito, pois, além de ser comum do país, ela é uma pedra bem bonita na minha opinião, podendo ter cores avermelhadas. Como ele! Yay! Agora falando como a Sofia normal. Depois de ter decidido o tipo de pedra que ele seria, desenhei um Arapaima sem rosto e tentei usar as formas dele como base para o Arapaima pedra. Isso não foi muito difícil, já que no meu estilo, as formas são muito bem marcadas. Além disso, eu sabia muito bem a vibe que o personagem traria. Ele é um pouquinho mais amedrontador que o Rock, por ele ser mais pontiagudo e alto. Só que, depois de conhecer melhor Samuel Grace, ele se mostra bem gentil. O Rock originalmente é o engenheiro da sua nave, enquanto o Arapaima, na sua história, é uma fonte de conhecimentos regionais. E secretamente um grande guerreiro, mas não fale muito sobre isso, já que ele não gosta muito de lutar com os outros. Isso faz dele um grande estrategista. Talvez ele pudesse ser o capitão. Ou um piloto! Nossa, imagina se ao invés do Grace pilotar a Hail Mary durante a cena da pescaria, o Rock fizesse isso como se ele fosse o Baby em um ritmo de fuga. Isso ia ser incrível! E engraçado também. Eu até pensei em refazer as tatuagens do Rock, só que inspiradas em grafismos indígenas, mas... além de ambos serem essencialmente diferentes, já que um são tatuagens e o outro são pinturas que duram por quase 1 ou 2 semanas, eu não sou indígena. Então, eu tô bem longe de saber como eu deveria fazer isso, né? Além do mais, as tatuagens do Rock são como um mapa da sua missão no espaço, muito inspirados, provavelmente, nos discos de ouros da Voyager 1 e 2. Então, por isso que eu desisti do desafio. Se alguém souber qualquer tipo de site, assim, de guia sobre grafismos indígenas, tipo, falando sobre significados e povos, esse tipo de coisa, eu ia agradecer muito. Eu não minto, o meu lado character design ia ficar mais feliz por ter uma fonte confiável de pesquisa. Mas isso não significa que o desafio acabou, já que eu não posso ficar chamando o personagem de Arapaima Pedra. Eu preciso dar um nome de verdade pra esse querido. No caso, eu tô completamente sem ideias. Tipo, eu acharia muito legal se fosse algo que relaxasse a pedras e rios, mas também tivesse algo a ver com a origem indígena dele, que provavelmente significa seu nome em tupi, etc. Mas nada vem na minha cabeça. Então, fica aí outra coisa pra vocês sugerirem nos comentários. Pequenas menções honrosas de personagens que aparecem bem pouquinho no filme, mas eu queria fazer aqui as substituições. Substituições. Tá, eu sei como fala. Primeiro, o Curupira seria o Yao, porque na minha cabeça, sempre que eu vejo um velho com influência e poder, esse personagem automaticamente seria substituído pelo Curupira, se os meus personagens fossem tacados nesse universo. A Yara seria Olesya, eu acho que fala assim. Desculpa, russos, pela minha pronúncia. Um fato engraçado é que na lore dos meus personagens, até o momento desse vídeo, a Yara e o Arapaima são 2 personagens que iriam ter uma conexão mais forte. Porém, fatores externos impediram os 2 de se conhecerem durante um momento esperado, vamos dizer assim. Não é como se alguém tivesse morrido, porque no Rio os 2 acabaram se encontrando. Mas o fato dessa conexão deles existir deixou as coisas intrigantes. Não é como se isso fosse um grande fato, mas decidi comentar, né? E por fim, nessa leva de personagens, o Valentim seria o Carl. O Valentim é simplesmente um dos colegas da Alana e do Samuel durante a pesquisa deles na Amazônia. Ele é mais amigo do Samuel, mas no fim das contas, ele precisa obedecer a sua chefe, né? Ok, agora eu vou falar de algumas mudanças
Só que elas são mais de momentos do filme do que sobre personagens. Então a partir daqui eu vou acabar falando mais spoilers e também falar sem muito roteiro escrito. Só escrever alguns tópicos aqui, mas eu vou explicar direto aqui na fala. Ok, indo de ordem cronológica. A cena do karaokê. Eu acho que essa é a primeira que aparece. Ah, não, mentira, tem outras. Nossa, agora que eu vi que eu fui pensando de primeiro no final, depois no começo. Primeira mudança, assim, de acontecimento. Se vocês estão, assim, preocupados com o chip, tipo assim, meu Deus, o Arapaima e a Alana não vão ser um casal, meu Deus, quem vai ser Adrian pro Arapaima? Então, eu acho que o Arapaima, eu não consigo ver ele com outra pessoinha. Eu tô com preguiça de criar outro personagem pra ele ter como um casalzinho. Então, eu acho que, tipo assim, a pessoa que ele mencionaria, tipo, pro Rock, pro Gracie, como família, que ele tá, tipo, sentindo saudade lá, que inclusive eles homenageiam o planeta, seria mais um irmão dele. Ah, ele teria cara de irmão? Acho que sim. Acho que o Arapaima teria muito cara de irmão. Acho que isso seria uma boa substituição pra Adrian. Segundo ponto, a cena do karaokê. Eu acho que essa é outra que vai ter bastante mudança na vibe. Porque assim, no Canon, a coitada da Lana não sabe cantar direito. Ela é horrível nisso. Então, eu super imaginaria, tipo, na cena do karaokê, ela não cantando bem. Mas, nossa, como é que o povo estaria tudo encantado com a situação toda? Então, eles não estariam. Eu acho que o que aconteceria era, tipo, começaria lá cantando, todo mundo ia ficar meio assim, meio, né, sem graça. Só que, assim, ela e o Gracie, na juventude, eles gostavam de fazer karaokê ou algo assim. E, tipo, os dois são péssimos cantando. Só que aí o Gracie, né, aí seria um momento, tipo, que finalmente os dois, tipo, meio que estariam se reconciliando dos problemas da faculdade. Então, o Gracie, tipo, se levantaria, ia lá e, tipo, ia cantar com a Lana, os dois iam ficar se divertindo. Acho que não ia ser, tipo, cena de protagonismo de filme, em que, tipo, todo mundo vai junto, né? Mas acho que seria, tipo, pelo menos uma cena pros dois, assim, ficar se divertindo, passando vergonha ali juntos, mas pelo menos estão juntos. E por último, e não menos importante, a cena em que a Alana obriga o Gracie na Hail Mary depois da explosão. Como eu já falei aqui, no áudio que eu vou inserir com uma qualidade, o Gracie teria, tipo, sofrido um pouco mais sequelas do acidente, né? Coitada, ela tá meio mal da perna, né? Perna sequelada, tadinho. Mas, mesmo assim, a Alana teria com a mesma fé da Strat, de tipo assim, cara, você vai na missão, você vai salvar todo mundo, você consegue. E assim, eu dei uma olhada de relance na cena do livro, porque eu já sabia que era diferente. E assim, eles tinham outras opções de outras pessoas além do Grace. Então assim, a Strat sempre quis que ele fosse, de qualquer jeito. A Alana ia ser igualzinha, depois de ter se reconciliado naquela cena do karaokê, então ia ser do babado. Só que a maior mudança, que é inclusive fazer a cena mais parecida do livro, é que assim, ia ser um pouco mais explícito, que ia ser realmente uma droga que acabava com a memória. E 2, do jeito que a Alana ela própria ia pra cima do Gracie pra tentar paralisar o coitado e mandar ele direto. Assim, o coitado, como eu falei, ele ia estar meio sequelado da perna, ele não ia conseguir correr. Ele ia tentar lutar um pouco. Ele não gosta de lutar, mas o desespero faz com que algumas situações sérias aconteçam, né? Só que assim, o coitado, apesar de tentar pra caramba, a coitada da Lana ia, infelizmente, sedar ele, fazer ele perder um pouco das memórias por causa da droga lá. Isso, inclusive, essa parte, tipo, Sofia, mas a perda da memória não foi causada pela droga. Foi sim, no livro. Quer dizer, no livro pelo menos é explícito. No filme, pelo menos eu li como se isso tivesse acontecido. É bem implicitado, você tem que ter, tipo, bastante criatividade pra ler isso. Mas na minha cabeça, eu acho que no filme acontece a mesma coisa. E eu acho que é por isso, inclusive, que o plot, tipo, de perda de memória, apesar dele ser, tipo, bastante odiado, tipo, ele funciona muito bem no sentido do
o filme /livro. Porque no caso é uma coisa que assim funciona muito, pra além, tipo, da parte técnica, tipo assim, fica mais fácil pra expor o que está acontecendo nesse universo, se a pessoa não se lembra, mas também, tipo, é algo que aconteceu, algo que revela camadas da Strat, sabe? Do fato dela querer muito que o Gracie fosse, inclusive manipulando a sua própria percepção de memória, sabe? Eu acho que isso é um ponto muito interessante dessa história. Enfim, eu tô sem roteiro de fim de vídeo, mas acho que por hoje vai ser isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia de reimaginar meus personagens em outros universos. Se vocês quiserem, sintam-se à vontade para indicar outras obras que vocês gostam. Que assim, se eu perceber que, nossa, é uma obra que eu gosto também, vocês gostam bastante, talvez eu faça a mesma coisa. Eu já fiz o começo de algumas com Hamilton, Epic também um pouco. Qual mais que eu já fiz? Frankenstein um pouco também. Eu acho que é bem divertido ficar fazendo esse exercício. Eu não vou mentir, eu até tive algumas ideias a mais pros meus personagens depois desse exercício. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. Por favor, se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem para apoiar o canal. Eu ia amar muito esse tipo de ajuda. Muito obrigada por tudo, novamente. Vocês são os queridos. E até o próximo vídeo.